Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma pequena reflexão a respeito da lei do abuso de autoridade e vou terminar até com uma comédia do absurdo. Eu vou falar sobre o caso do peido no elevador. Então preste atenção porque esse vídeo vai te dar, digamos que, os fundamentos do porquê dessa lei. Vamos começar analisando como são os tipos de Estado em termos de tamanho de Estado. A gente sabe que hoje existe uma crítica muito grande ao Estado gigante, mas essa crítica está limitada ao Estado gigante na economia, porque muita gente esqueceu o que aconteceu com o Estado gigante na época do nazismo e do fascismo. Naquela época, o indivíduo foi reduzido a nada. Digamos que o Estado tinha o poder de fazer com o indivíduo aquilo que ele quisesse. Então, naquela época, a gente tinha a figura do juiz que, ao mesmo tempo, acusava e julgava. Então, os estados evoluíram, porque naquela época do nazismo, a lei não precisava ser seguida. A lei era continuamente modificada a favor do Estado. Então, hoje, o Estado evoluiu e o Brasil, a República Federativa do Brasil, adota um modelo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, o indivíduo cresceu e ficou mais ou menos do mesmo tamanho do Estado. O que significa isso, gente? Significa que quando o Estado vai processar alguma pessoa por algum crime, o indivíduo está no mesmo nível do Estado que acusa. O Estado que acusa é o Ministério Público. Esse Ministério Público, por exemplo, do qual o Delanol faz parte. Delanol é uma das pessoas que luta contra esse projeto da lei de abuso de autoridade. Vamos pensar sobre o desequilíbrio entre o Estado e o indivíduo. Na teoria, hoje no Estado Democrático de Direito, o Estado, ou seja, a promotoria, e o indivíduo, através do advogado de defesa, teriam, em teoria, o mesmo tamanho. Significa que, vamos pensar num processo, o Delanol está acusando o Lula e o advogado do Lula está protegendo o Lula. O juiz teria, em teoria, que ser neutro, escutar a acusação, escutar a defesa e decidir, de acordo com a lei, qual que está certo, se é a defesa ou se é a acusação. No entanto, vamos começar raciocinando. Será que realmente existe um equilíbrio? A primeira coisa que a gente pensa é quem paga. Quem paga o salário da acusação é a sociedade. O promotor pode fazer aquilo que ele quiser, porque o salário dele está garantido no final do mês. Agora, o acusado, em contrapartida, ele tem que tirar o dinheiro do bolso dele para pagar o advogado de defesa. Então aí já começa um desequilíbrio processual financeiro, porque enquanto o promotor está sendo pago por a gente, pelo povo, o acusado tem que pagar o advogado do próprio bolso. E como que isso se encaixa com essa ideia da lei do abuso de autoridade? Alguns processos, gente, duram 8 anos. Durante 8 anos, nós, a sociedade, pagamos um promotor para perseguir um acusado, mas o acusado tem que tirar o dinheiro do bolso dele para pagar o advogado para se defender. Nesse sentido, qual que é a crítica? A crítica é que um determinado promotor, mesmo sabendo que aquela tese que ele está criando para acusar determinada pessoa não faz sentido algum, para ele não faz diferença, porque se ele continuar perseguindo aquela pessoa, ele não perde absolutamente nada, mas aquela pessoa vai cair na miséria porque ela vai ficar por 8 anos pagando o advogado para se defender. Aí, nesse sentido, entra a crítica da República de Curitiba, que é uma espécie de república dentro do Brasil, que apesar da República Federativa do Brasil ser um Estado democrático de direito, a República de Curitiba está imitando realmente aquele modelo totalitário nazista. Porque uma das maiores, digamos, conquistas da sociedade no que tange ao direito penal é a sociedade, no Estado democrático de direito, estar submetida ao Código de Processo Penal e o Código Penal. Isso significa, gente, que um juiz só pode julgar e só pode proceder de acordo com a lei que foi escrita. Na época do nazismo, quando o nazismo queria perseguir uma determinada pessoa, a pessoa já estava presa, o nazismo criava uma lei nova para poder condenar essa pessoa. No Brasil, no resto do Brasil, isso é proibido. Você não pode prender uma pessoa hoje
criar uma lei amanhã e, a partir de amanhã, aplicar essa lei sobre a pessoa. A República de Curitiba tem sido constantemente criticada porque lá as leis não precisam ser seguidas. Novas leis são criadas, digamos que ao longo do processo, e aquelas pessoas que estão sendo julgadas são submetidas a novos métodos de processos e a novas leis, sem que essas leis existissem na época que os tais crimes englobados por essas novas leis fossem, digamos que, criminalizados. Então, digamos que o método processual que é adotado hoje não existia, por exemplo, na época que o crime aconteceu. Isso é a maior crítica da República de Curitiba. Quando o Ministério Público foca demais num processo que não vai prosperar, eu digo, o Ministério Público fica perdendo o tempo dele, correndo atrás de processar determinadas pessoas por coisas absurdas, automaticamente ele perde o tempo que ele poderia estar dedicando a determinados processos que ele tem provas na mão para acusar. E onde que entra a crítica a respeito disso? Muitos processos no Ministério Público, que estão lá nas mãos dos promotores, eles acabam por prescrever. Você sabe o que é prescrever? Prescrever é quando o tempo passou e o Estado já não pode mais acusar e prender aquele determinado criminoso porque o Estado não fez em tempo hábil. Então pensa bem, gente, o tempo que o Ministério Público está correndo atrás de um processo, de uma pessoa que é, digamos que, inimiga daquelas pessoas do Ministério Público. Então o Ministério Público está correndo atrás de processar aquela pessoa por fins políticos, ele está, na verdade, deixando de processar um amigão porque aquele amigão está sendo esquecido lá e vai chegar no momento em que aquele processo vai prescrever e quando aquele processo prescrever, o Estado não pode mais punir a pessoa. Agora, gente, só para fechar o assunto, eu gostaria de dar um exemplo absurdo que é o peido no elevador. E nisso você vai entender que toda tese jurídica é passível de apreciação. Imaginem que Lula deu um peido no elevador. Todo mundo vai imaginar, um peido no elevador é a coisa mais insignificante do mundo. Mas se o Delanolle decidir criar uma tese para acusar o Lula de peidar no elevador, ele pode acusar o Lula de várias coisas, por exemplo, crime de perigo. Vamos imaginar que o Delanolle cria uma tese que o peido contém o gás metano e esse gás metano é suficiente para explodir o elevador. Aí você pensa e fala, todo mundo peida no elevador e não acontece nada disso. Mas se o Delanolle levar esse processo para um juiz, por exemplo, Sérgio Moro, e o Sérgio Moro aceitar esse processo, por mais incrível que pareça, o processo vai começar. Então você imagina que o Delanolle, que é pago com dinheiro público, iniciou um processo por uma coisa que acontece constantemente, um peido no elevador. O juiz Sérgio Moro, que também é pago com dinheiro público, aceitou um processo, por exemplo, por um peido no elevador. Nesse sentido, o juiz vai acionar o Lula na justiça e o Lula vai ter que pagar do bolso dele um advogado para se defender por ter peidado no elevador. Então, o advogado, com o dinheiro do Lula, vai fazer uma tese para o Lula se defender do peido no elevador. Quando o promotor receber essa tese, o que o promotor vai fazer? Com o dinheiro público, vai acionar um perito, um engenheiro, para criar uma explicação que o peido possui o gás metano e na quantidade certa dentro do elevador, se alguma pessoa riscar um palito de fósforo, aquele elevador pode explodir. Nesse sentido, mais uma vez, o Lula tem que pedir o advogado dele para criar uma tese de defesa para se defender dessa nova acusação do promotor baseada numa perícia técnica, porque, afinal de contas, o metano, em proporção com o oxigênio, pode sim explodir. Ou seja, existe sim um fundamento científico para justificar essa tese jurídica e o Sérgio Moro, no final das contas, ele pode, inclusive, condenar o Lula, para o Lula ter que recorrer à segunda instância e talvez recorrer à terceira instância. O mais engraçado desse caso, gente, é que parece uma coisa absurda, mas o Sérgio Moro tem o poder de aceitar essa denúncia do Ministério Público pelo Lula ter peidado no elevador, mas o Lula vai ter que se defender com o dinheiro dele, enquanto Sérgio Moro, Delanolle, peritos, cartório da justiça, tudo isso vai trabalhar com dinheiro nosso. Nesse sentido, fundamenta-se essa ideia do abuso de autoridade, porque se um promotor estiver perseguindo determinada pessoa, realmente esse promotor está usando a máquina pública
para beneficiar os processos que ele quer guardar para que nunca sejam levados para frente. Ou seja, o promotor pode sim correr atrás de processar determinadas pessoas que ele não gosta, entre aspas, para que os processos dos amigos fiquem arquivados, fiquem guardados para serem levados adiante quando tiver tempo. Porém, quando esse tiver tempo chegar, o processo pode estar prescrito e aquela pessoa nunca ser realmente processada e condenada. Então, quando você pensar que determinados políticos estão correndo atrás dessa lei do abuso de autoridade para que a justiça não aconteça no Brasil, pense bem o tipo de justiça que você está defendendo. Se é uma justiça parcial que dê para os promotores o poder de decidir quem eles vão perseguir para poder aproveitar esse tempo, para deixar os amigos de lado, ou se é uma justiça que realmente dê para o promotor também a responsabilidade de correr atrás apenas de processos que façam sentido para a justiça. Porque processar alguém, por exemplo, por peidar no elevador, pode fazer sentido jurídico, ter fundamentação técnica, mas em termos sociais é uma coisa absurda e insignificante.